do STJD. Vamos ouvi-lo. Bom, enfim, um resultado que a gente esperava, né, do ponto de vista técnico. Não havia, tecnicamente, sinceramente, como se acolheu o pedido de São Paulo, já havia falado isso algumas vezes. Uma situação de jogo, na minha opinião, sequer houve um erro, acho que uma falta a favor do Fluminense, onde o atleta do Fluminense para a bola, bate a falta, né? Não houve nenhum prejuízo ao São Paulo no jogo, nenhuma vantagem ao Fluminense no jogo, muito pelo contrário. E do ponto de vista técnico, o árbitro prestou depoimento aqui na comissão disciplinar na semana passada e foi muito claro, dizendo que se houve algum erro, foi um erro de comunicação dele, porque ele realmente havia marcado a falta e já tinha virado para frente para acompanhar o lance futuro. Então, enfim, essa decisão é importante para o Fluminense, obviamente, mas importante para a segurança do campeonato. Porque, como eu disse há pouco a um colega seu, imagine se a cada rodada, pelos equívocos que acabam acontecendo, e são equívocos humanos da arbitragem do futebol brasileiro, se a cada equívoco da arbitragem ou do VAR a gente for trazer ao tribunal para impugnar partidas e tentar anular jogos. Então, o resultado, acho que de 9-0, é um resultado que deixa muito claro que o pedido era um pedido do ponto de vista técnico que não deveria ser acolhido pelo tribunal. Os auditores foram muito técnicos, jogaram muito bem o processo e a gente fica esperando que isso não aconteça mais aí até o final do campeonato, enfim, porque realmente causa uma estabilidade, causa estabilidade no produto, no torcedor, enfim, porque obviamente que o tribunal está aqui para julgar casos do futebol, esportivos, quando ele realmente tem uma fundamentação fática ou jurídica para se vir aqui recorrer ao tribunal. Quando é um pedido, na minha opinião, que não deveria ter sido feito, né? Eu dou sempre o exemplo do Fluminense e Vasco. Né? Nós perdemos para o Vasco por 2-0, num lance que a bola nitidamente bateu na mão do Verratti e o VAR entendeu que não. Eu fui a uma coletiva no dia do próprio jogo, disse que o Vasco havia merecido o resultado, que eu tinha certeza que a bola bateu na mão, mas que eu não ia fazer nenhum pedido de impugnação, até porque eu sabia que não cabia. São erros que acontecem da arbitragem, infelizmente, não só contra o Fluminense, ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, enfim, contra todos. Acho que a gente tem que tentar cada dia mais melhorar a arbitragem e rever o futebol brasileiro. Muito bem, tá aí o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, aliviado com a situação, né? Não mudou o resultado, foi 2-0 para o Fluminense o jogo. Lembrando, né? O bandeirinha acena uma falta para o Fluminense, o juiz não apita essa falta. O Thiago Santos ou Thiago Silva, não lembro bem. Thiago Silva para a bola com a mão, como se fosse a falta, cobra a falta, sai o gol do Fluminense, depois de um tempo e tal. E essa era a reclamação do São Paulo, que não foi falta, seria mão para o São Paulo no lance. E, enfim, pelo menos que julgou agora, Arnaldo. O que você achou, hein? Ainda bem que não tem outra partida, né? Acho que eu só concordo com uma coisa do Mário Bittencourt: não ter remarcação de jogos. Aliás, eu sou contra remarcação de jogos frontalmente com qualquer argumento, motivo. Contra qualquer uma. Agora, eu só para por aí, né? O Mário Bittencourt posar como arauto da... Pouca gente se lembra, talvez, que ele, como advogado do Fluminense, tratou de entrar com todas as ações possíveis para mexer na tabela de um campeonato lá atrás, que acabou rebaixando a Portuguesa. Como ele mesmo diz, ele é um especialista em direito esportivo, é um habitué do STJD. Ele foi no depoimento do juiz, do árbitro. O resultado do julgamento é o seguinte: quando o árbitro, Paulo César Novelli, acho que a gente está perdendo o principal objeto, não é nem o lance especificamente, é o vídeo áudio do VAR divulgado 5 dias depois, que comprovam que o Zanovelli foi alertado pelo VAR e não quis atender o VAR. Mais do que isso, um áudio guardado a 7 chaves. Até agora não apareceu o nome do responsável por guardar esse áudio a 7 chaves. Quando sai o julgamento do Zanovelli, ele pega 15 dias, a pena mínima, para cumprir durante a data FIFA, você já imaginava que isso não ia dar em nada, né? Eu só ainda quero saber quem escondeu esse áudio aí, né? Pra você ter uma ideia, como o São Paulo não tinha a menor perspectiva para esse julgamento, estava lá o Mário Bittencourt, inclusive o Casares estava vendo o jogo treino no CT, lá do time reserva contra o São Bernardo. Então, era mais para marcar uma posição, e só foi tomada essa medida depois do áudio escandaloso do VAR que foi ao ar, né? Como não teve punição ao árbitro, não teve punição a quem escondeu o áudio do VAR, não teria remarcação de jogo. Isso não está. Agora, de novo, mais uma discordância em relação ao Mário Bittencourt. Não são erros de lá, ou para colocar erros na vala comum, que acontecem em todas as rodadas,
para qualquer time, contra qualquer time, a favor de qualquer time, não é esse tipo de erro que aconteceu ali, né? Esse tipo de erro é muito raro acontecer, muito raro. E, além de tudo, o árbitro não quis seguir a orientação do VAR por uma coisa que ele não viu na partida. Isso ficou claro, isso está lá, isso ninguém vai tirar. O áudio do VAR está aqui, cristalino. E gosto quando, sinceramente, o Mário Bittencourt começa a pregar o cumprimento da regra, né, daquele jeito, para não ter nenhuma alteração. E é bom que isso fique gravado, hein? E faltam 9 rodadas, o Fluminense está em algumas disputas aí, é bom que isso fique gravado. Que o Fluminense nunca vá à história, nunca mais na vida, pleitear situações de terceiros, como aconteceu, por exemplo, no caso da Portuguesa, em que ele era o advogado do Fluminense. Não esquece do Mosquito, hein? Então, vamos lá. Por isso está gravado aí, né? E agora está sendo votado ou julgado a questão da mudança de data da Copa do Brasil, né, Vessone? Isso. Corinthians barra Vasco, Galo barra Flamengo, cada um de um lado, os dois de cada lado aí e tal, mas está rolando ainda, cada um explanando, cada um falando a sua parte e tal. Talvez até o final do programa não saia o resultado, se sair a gente traz aqui. Quem esperava que esse jogo com o São Paulo e Fluminense fosse mudar, né? Vamos mudar, volta do zero e tal, né? O São Paulo entrou lá com uma forma de defender protesto, seu clube, assim. São Paulo estava na dele. Então, é isso que me espanta, né? A gente tem que rebobinar a fita para dizer que as coisas são feitas de praxe e não o que diz o que tem que ser feito. O que diz o que tem que ser feito é, se tem um erro de direito, você anula a partida e acabou. Então, na verdade, só que então, é um erro. A legislação aí, diz o prazo assim, que você tinha, não, então, você também perdeu. Então, Na lei fria do negócio. Aí você vai entrar numa manipulação clara, a palavra nem é da ideal. ocultação da prova principal entendeu? do pedido. Então, agora, o São Paulo deveria ter feito a parte dele, entrado no dia seguinte. O VAR não está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O VAR é uma ferramenta nova. Então, se o São Paulo convicto ou com alguma convicção de que tinha acontecido um erro de direito, não lhe cabe esperar o VAR. Que isso aí, antes do VAR ele não tinha certeza. Né, que talvez não houvesse a certeza do... Sim. Que o árbitro realmente não apitou, que o árbitro realmente não deu falta, a transmissão não dava essa garantia. Processo, como a gente disse aqui. Entendeu? Agora, esse papinho, esse discursinho aí, isso é pra... De onde vem essa história para inglês ver, né? Qual é esse ditado? Para inglês ver. Você sabe, Versa? Não. Já ouvi a explicação em algum lugar. Depois eu pego. Tem alguma justificativa. Para inglês ver? Não sei de onde vem isso. Muito bem. O São Paulo... Fala. Só para encerrar. A lisura, a segurança jurídica do campeonato. Tá gravado. Boa, tá gravado. Olha, vocês sabem que no programa de televisão, o apresentador ele fica na frente de uma câmera que tem um texto ali. Para ele ler, que é o que está na minha frente, que eu estou espantado. Eu estou surpreso com o que vem por aí. Com o Zubeldia, São Paulo estourou o teto proposto por fundo nas últimas 3 temporadas. Você entendeu? Qual é a história? Se o teto tivesse valendo... Se o fundo tivesse valendo, né? O São Paulo, não o Zubeldia, tem nada a ver com o Zubeldia. Se o fundo tivesse valendo nas últimas 3 temporadas, o São Paulo teria estourado o teto. Mas é o que eu estou falando. Você está falando hoje? Não, é o que eu estou falando desde o começo. Por isso que o alerta para 25... Eu estou falando, você está ficando assustado. Estou falando aqui a semana inteira. O São Paulo terá um time no início de 2025 mais fraco do que nos últimos anos. Ele não irá investir. É exatamente isso. É isso mesmo que aconteceu. E teve um momento que poderia ter se adequado, foi o momento do truco do Rogério Ceni do Muricy lá atrás, em que aí o São Paulo investiu mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Está estourado, sim, o limite do fundo. Isso que foi o tema da conversa lá do Casares com o Zubeldia ontem. Não foi, nada disso. Não. Sobre... Nada disso. Então, não sei, eu imaginei que fosse, né? Nada de 2025, teto de grana, ano que vem, não. Foi uma situação desses 9 jogos restantes, conversar sobre o que aconteceu até agora e ressaltar
a importância do São Paulo estar na Libertadores no ano que vem, mesmo que seja na fase pré-Libertadores. Não foi falado, até por conta, segundo a apuração do Zubeldia, sobre o ano que vem, que ele ainda tem contrato, mas não foi falado sobre a mudança do São Paulo para o ano que vem. O Casares não entrou nesse e em vez de ir para o Rio de Janeiro, ele estava lá no jogo treino dos reservas contra o São Bernardo. Hoje de manhã foi 3-0 para o São Paulo. Gols de quem? Eric, Galopo e William Gomes. E isso significa que o time não mudou, então. Jogo treino dos reservas. Então, por isso mesmo. Se o William Gomes está entre os reservas, ele não... Depende, né? Tem tempo, dos né? caras com menos rodagem. Vai depois Reservas. o cara para rodar, calma. Não, assustou demais. Calma, assustou. Bom, então teve essa reunião aí, né? Pacto para vaga no G4. Vocês acham que institucionalmente São Paulo, clube, direção, comissão técnica e torcida, vocês percebem amparo para o fundo? Porque o fundo, é bom lembrar, ele está no mercado, ele ainda não foi. O dinheiro ainda não entrou. Então, ele foi... o São Paulo aprovou dentro das suas bases, né? Já que antes era o Casares, que tinha empréstimos no nome dele, né? Então, isso ainda não está rodando, porque precisa entrar o dinheiro. Entrou o dinheiro, liquida os juros mais altos, 40 milhões do Bradesco mais 240 milhões do fundo, são 280. Você se livra da dívida mais alta de curto prazo, começa a ter um respiro. Só que não está valendo ainda. O São Paulo tem uma autorização como instituição para buscar isso. Okay? A pergunta que eu faço é: comissão técnica, sócios, conselheiros, torcida e mídia também estão preparados para enfrentar um momento como esse? Por isso que eu estou falando toda vez aqui que uma coisa é a proposta, a ideia, a necessidade de apertar os cintos. Sim, existe, acho, uma boa adesão a isso, não só pela votação do Conselho, entre a torcida. Eu acho que entre os principais diretores do São Paulo, evidentemente são do mesmo grupo. Porém, quando acabar o ano e você começar, porque não é que o fundo não está rolando ainda, mesmo ainda em confecção, isso significa que não haverá investimento forte no início do ano, porque justamente o fundo está se constituindo. Até o fundo se constituir, não haverá grande investimento. Ponto. Qual que é o futuro imediato do São Paulo para 2025? Pé no freio. Já foi agora, é mais ainda. É isso que eu estou falando. Então, quando o São Paulo for para 2025 começar o Corinthians a contratar não sei quem, não sei com que dinheiro, o Botafogo começar a contratar não sei quem, o Palmeiras não sei quem e o Flamengo não sei quem, isso vai ser colocado, de fato, à prova. Né? Porque se já existe alguma insatisfação entre alguns São Paulinos pelo fato do time ter sido eliminado pelo Botafogo nos pênaltis na Libertadores, pelo fato do time não ter mais opções, um punch para jogar contra o Botafogo, essa vai ser a realidade de 2025. Tem o lado das organizadas? Sobre isso? As organizadas já se falaram alguma coisa? Tem, eu acho que eles são... Eu vi um vídeo do Baby esses dias falando do Zubeldia e tal. Mas isso foi antes da eleição. O Baby ainda está... o presidente da Independente ainda está meio zonzo, porque ele não foi eleito também vereador, né? Tem impactos, não é só o Marcos Braz que não foi, né? Mas sim, a organização tem se colocado, ela entende isso como... Aí tá. O discurso é, daqui a um tempo nós estaremos brigando com os principais. Como é a ideia, né? A ideia geral. Existe uma aprovação em relação a isso, no momento, sim. E acho que quem menos está nessa história até agora é a comissão técnica. Por isso que eu imaginei que o Casares fosse, olha, nossa situação, Zubeldia, você que tem contrato até o final do ano que vem, era uma quando você chegou, será outra daqui para frente. Piorou. Em termos financeiros piorou. Você está nessa com a gente? Não teve isso. Não teve isso. Ainda não teve isso. Agora, vamos que o São Paulo termine em quinto, sexto, vai lá para a pré-Libertadores. Isso não
não encaminha a permanência? No Zubeldia? Se o time ficar em 8º lugar, sim, claro. acho que aí esquece, a temporada é outra e tal. Primeiro que é uma discussão que não deveria estar rolando. Eu também venho falando isso há tempo. O cara tem contrato até 2025 final, né? Mas, sim, na prática é isso. Se o time se classifica para a Libertadores, não existiria motivo algum para a troca do técnico, mesmo que tenha lá divergências X, Y, sobre como é que joga o time, modelo de jogo, etc. E tal. Se não se classificar para a Libertadores, o cenário é diferente. Inclusive também para o elenco, para a manutenção da grande maioria do elenco. Ô Massa, tem uma informação para você aqui, ó. No tempo do Império, as autoridades brasileiras, fingindo que cediam às pressões da Inglaterra, tomaram providências de mentirinha para combater o tráfico de escravos africanos. Exatamente. Um combate que nunca houve, que era encenado apenas para inglês ver. Entendi, cara. Essa é a história, entendeu? Obrigado, querido. O Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. A Inglaterra não só tinha abolido a escravidão, como fazia muita pressão para que acabasse. E o Brasil foi empurrando essa história aí. Então, para inglês ver, entendeu? Excelente. Boa explicação. Uma pequena atualização do que está rolando no Rio. Nosso companheiro Rafael Zarco, que é do Globo Esporte, pôs duas coisas aqui que são bem inusitadas, né? Diz que o Corinthians ficou sabendo lá que a CBF não vai se manifestar. Não